Então, boa tarde a todos. Que Jesus possa estar conosco nesses instantes em que nós iremos refletir o que é preciso para ser salvo. Conta-se certa vez que Lutero sonhara. Lutero foi o criador da religião luterana, que realizou a reforma protestante. Então Lutero teve um sonho. Ele sonhou que encontrava-se à porta do paraíso. Então ali ele interrogou o anjo que estava de guarda na porta do paraíso. Perguntou para o anjo: estão aí os protestantes? E o anjo disse que não, que ali no paraíso não se encontravam nenhum protestante. Lutero ficou apavorado. Que dizes? Aqui no paraíso, aqui no céu, não se encontra nenhum protestante, mas eles não se salvaram mediante o sangue de Cristo? E o anjo disse: não, já lhe disse, aqui não há nenhum protestante. Lutero então questionou: então será que aqui estão os católicos romanos, os membros daquela igreja que reneguei? E o anjo disse que não, que ali também não se encontrava nenhum católico no paraíso. Lutero então começou a ficar preocupado. Perguntou: mas então será que aqui tem algum simpatizante, algum partidário de Maomé, de Buda? E o anjo disse: nenhum nem outro, não se encontram aqui no céu. Então Lutero perguntou: por acaso o céu encontra-se desabitado? E o anjo disse: tal não acontece. Incontáveis são os habitantes da casa do Pai, ocupando todas as suas moradas. Então Lutero pergunta depressa: por favor, anjo, então me diga quem são os que se salvam e a que igreja pertencem na terra? E o anjo respondeu: a todas e a nenhuma. Aqui não se cogita denominações nem dogmas. Aqueles que se salvam são os que consolam os doentes e os órfãos nas suas aflições. Os que se salvam são aqueles que procuram se aperfeiçoar dos seus erros, dos seus defeitos, renascendo todo dia para uma vida melhor. Os que se salvam são aqueles que amam o próximo. Os que se salvam são aqueles que trabalham pela causa do bem, da justiça e da verdade, que é uma causa universal. Conta a história que a essa altura dos acontecimentos, Lutero então interrompe o anjo guardião e diz: por favor, pare, chega, já entendi, já compreendi tudo. Tenho de voltar à terra e introduzir certa reforma na reforma. Então, o que essa história nos conta? Que para nós sermos salvos, não importa a denominação ou a religião que nós temos. Isso nada ou pouco vale. São as nossas atitudes, as nossas ações. Se naquela época existisse a doutrina espírita ou outras denominações religiosas que existem hoje, e se Lutero tivesse perguntado para o anjo, a resposta teria sido a mesma. Né? Que não importa a religião, não importa a igreja que nós temos, importa as nossas obras, aquilo que nós fazemos. Então essa história nos ensina que a igreja de Jesus é uma igreja viva, uma igreja atuante. É uma igreja universal, que independe de templos. Então, nós já podemos perceber que a nossa salvação, que é a nossa evolução, o nosso crescimento, a nossa melhora, não será alcançada nós nos filiando a alguma igreja, alguma religião. Que a nossa evolução só será alcançada pela renovação, pelo arrependimento dos nossos erros. Mas não basta só, como disse o Antônio na mensagem inicial, só nos arrependermos, só nós reconhecermos os nossos erros. É necessário ter o quê? Ter boa vontade de corrigir
ou reparar os nossos erros. Mas salvos do quê? Do que nós queremos ser salvos? Da violência? Do mal que existe no mundo? Isso não depende exclusivamente de nós, somente de nós. Isso depende do quê? De uma coletividade, depende de todos. Mas nós devemos ser salvos do mal que ainda habita na grande maioria das pessoas. O mal que habita em nós. Devemos então trabalhar para vencer os nossos erros, as nossas imperfeições, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que muitas vezes nos travam, impedem o nosso crescimento e a nossa evolução. Então, quando nós vencermos as nossas imperfeições, as nossas mazelas, aí sim nós estaremos nos melhorando, estaremos evoluindo, para podermos então ter uma família melhor, um lar melhor, uma sociedade melhor e um mundo melhor. Mas como fazer o nosso melhoramento? Como o Antônio disse antes, né, que será que eu ia trazer uma receita? E tem uma receita, sim. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item que fala sobre o mandamento maior, que também está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, que conta uma passagem em que um fariseu perguntou a Jesus: Mestre, qual o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo, que é semelhante a este primeiro, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, todas as leis estão contidas nesses dois mandamentos: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, a caridade e a humildade, este que é o caminho da salvação. O caminho da salvação, aqueles que querem ser salvos, né, precisam desenvolver a caridade e a humildade. Já ao contrário, o egoísmo e o orgulho é o caminho da perdição. Então não se pode amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Tudo que nós fizermos contra o nosso próximo é o mesmo que nós estivéssemos fazendo para Deus. Todos os deveres do homem, então, se resumem nessa máxima, que Allan Kardec também assinalou em O Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item que fala sobre do que precisa o espírito para ser salvo, também tem uma mensagem do Evangelho de Mateus, do capítulo 25, que tem um rei, então, que diz para os seus servos que ele teve fome e me deste o que comer, tive sede e me deste o que beber, estive desabrigado e me deste teto, estive nu e me vestistes. Então os justos perguntam para ele: mas Senhor, quando é que nós te vimos com sede e te demos de beber, com fome e te demos de comer, nu e te vestiste? E ele respondeu: toda vez que fizerem isso, algum irmão, é a mim que estão fazendo. Ao contrário, toda vez que vocês negarem auxiliar alguém, é a mim que estão negando. Né? Mas o que é caridade? No livro Educação do Sentimento, Jason de Camargo nos diz que caridade é uma virtude que pressupõe ação. Isso significa o quê? Que a caridade não é uma coisa parada, não é uma coisa passiva, não é uma coisa acomodada. Ela é dinâmica, ela é ativa, ela se movimenta em direção ao bem do próximo. Então a caridade é o amor em ação, é a prática da ação, é tratar os outros bens, é ser bom para os outros, ser paciente, ser educado.
Isso é ser caridoso. E a caridade, ela é tão importante para o ser humano que ela é uma das leis de Deus para a evolução das criaturas. Todas as pessoas, todas as criaturas que querem evoluir, que querem crescer, que querem ser salvos dos seus erros, do seu egoísmo, têm que exercer a caridade. Desenvolver, então, a caridade é imprescindível para quem quer conquistar a felicidade. Ninguém pode ser feliz se não é uma pessoa caridosa. Mas essa caridade tem que ser uma caridade no coração, que são os nossos sentimentos, e nas nossas ações, que são nas nossas atitudes. Porque o trabalho no bem é que nos proporciona o nosso progresso espiritual. Somente o trabalho no bem que vai nos ajudar a crescer e a evoluir. Na questão 893 do Livro dos Espíritos, encontramos a seguinte pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? E os Espíritos respondem a Allan Kardec: a caridade desinteressada. Mas o que será que é a caridade segundo a doutrina espírita? Então, para nós melhor entender, para melhor facilitar a compreensão, nós podemos dividir a caridade em duas: a caridade moral e a caridade material. O que é a caridade material? A caridade material é aquela que compreende as manifestações no mundo físico. Aquilo que nós precisamos aqui no mundo físico. Das coisas que nós precisamos para sobreviver. Da alimentação, da moradia, de roupas, de agasalhos. E ela deve ser exercida com despreendimento, com amor, sem humilhar quem recebe. Então essa é a caridade material. Essa caridade que nós precisamos aqui no mundo físico, para vivermos aqui. Toda vez que nós vamos fazer a caridade, nós temos que fazer sem ostentação, sem desinteresse, sem esperar nada em troca. Como Jesus disse, que a vossa mão esquerda não saiba o que a sua mão direita está dando. Isso significa o quê? Que para nós fazer a caridade, nós não precisamos e não devemos fazer estardalhaço. Se eu vou ajudar alguém, eu não preciso fazer com que todo mundo fique sabendo. Eu posso fazer no anonimato, em silêncio. Essa é a caridade desinteressada. A caridade com interesse é aquela que eu faço. Eu vou doar alguma coisa, eu vou repartir isso com meu irmão, porque Deus vai me dar algo em troca, porque alguém vai estar vendo, porque isso vai contar pontos para mim. Isso é uma caridade com interesse. E a caridade moral, como entendia Jesus, ela é explicada na questão 886 de O Livro dos Espíritos, como sendo uma caridade benevolente. O que é uma caridade benevolente? Com boa vontade, para com todos. Indulgência. O que é indulgência? É tolerância para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, esse conceito de caridade reúne todos os deveres do ser humano para com seu próximo. Para nós saber se nós estamos agindo com caridade com as pessoas, tem 3 perguntas que nós podemos perceber, que nós podemos analisar se nós estamos agindo desta forma. A primeira pergunta é: ao pensar, julgando ou avaliando o meu irmão, avaliando o próximo, como eu devo proceder? Então, com indulgência, ou seja, com tolerância. A segunda pergunta é: como deve ser a minha atitude para com o meu próximo? Com benevolência, com boa vontade. E como devo receber a ação do próximo? Com perdão. Então, a caridade, ela precisa de tolerância, de boa vontade, de perdão. E o que é mais importante, todos nós, que a virtude da caridade, todos nós podemos exercer. Se nós não temos as condições materiais para ajudar alguém, se eu não tenho condições de ajudar
com roupas, com agasalho, com comida, alguém, eu tenho outra condição que todos nós podemos, que é dedicar atenção ao irmão, fazer vibrações por alguém que precise, fazer uma prece por alguém que esteja doente. Todos nós temos condições de fazer isso. Quem não pode doar um bom pensamento? Quem não pode fazer uma prece? Quem não pode ouvir com atenção, com cuidado, alguém que vem com alguma dificuldade, nos falar, conversar conosco? Ouvir com atenção. Isso é caridade. E todos nós podemos fazer isso. Então, assim, a quantia de caridade que eu posso dar depende do quê? Depende da minha evolução. Quanto mais evoluída a pessoa, mais ela pode doar. Quanto menos evoluída, menos ela pode doar. Mas nós temos que ter muito cuidado e muita atenção quando nós falamos em ajudar ao próximo, em fazer a caridade. Porque caridade não é fazer a vontade das pessoas. Vontade é diferente de necessidade. Nós temos que observar se quando alguém vem nos pedir ajuda, se nós realmente, se a nossa atitude vai ajudar a pessoa, se não vai prejudicar mais a pessoa, se é para seu bem, se a pessoa não vai se comprometer ainda mais com a nossa ajuda. Por exemplo, alguém que tem o vício do tabagismo, que é viciado no fumo, no cigarro. A pessoa não tem dinheiro para comprar cigarro e não tem cigarro. Daí vem e me pede: eu gostaria muito de fumar, você poderia me ajudar? Poderia me dar um maço de cigarro? Poderia me dar o dinheiro para me comprar o cigarro? E eu, compadecida da pessoa, com pena da pessoa, para ajudar meu irmão, eu dou o dinheiro ou dou o maço de cigarro. Será que efetivamente eu estou auxiliando, eu estou ajudando essa pessoa? Ou eu estou auxiliando ela a se comprometer ainda mais no vício? Comprometendo tanto a sua saúde do corpo físico, como a sua saúde espiritual. E assim em tantas outras coisas. Principalmente nós que somos mães, né? Quem tem filhos, os pais também, que muitas vezes os filhos vêm chorando, batendo o pé, que querem algo. E nós, com o nosso coração, né, de mãe, pensamos: vou fazer para o coitadinho, vou ajudar. E muitas vezes nós estamos reforçando um erro, reforçando uma imperfeição de nossos filhos, né? Então nós temos que ter muito cuidado, porque quando nós amamos as pessoas, quando nós gostamos das pessoas, a gente não quer ver eles sofrer, né? Mas muitas vezes é necessário nós dizer um não auxiliar a pessoa naquilo que ela está nos pedindo, porque aquilo não é necessário para ela. Aquilo não é necessário. Então nós temos que ter essa percepção, não só com os outros, mas conosco mesmo, né? Será que é necessário isso que eu estou precisando? Será que é necessário isso que eu quero? Certo? Mas como nós podemos saber se o caminho que nós seguimos está correto ou não? Como eu posso saber se eu estou auxiliando as pessoas que vêm a mim pedindo ajuda? Seguindo as leis divinas, ensinadas e vivenciadas por Jesus. Ele, Jesus, então, é o nosso caminho da salvação. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia. Nós não devemos seguir pessoas, seguir modelos de outras pessoas. Até podemos ter atitudes de algumas pessoas que são corretas, que são bonitas, que a gente pode admirar e até pensar: nossa, que bonito isso que ele fez. Mas todos nós ainda somos imperfeitos. E nós podemos, muitas vezes, nos equivocar com as pessoas. Principalmente com as pessoas famosas, que muitas vezes nós gostamos de seguir, de copiar suas atitudes, copiar seus modelos. Muitas vezes equivocados. Então, para nós não termos erros, para nós não errarmos o caminho, nós devemos seguir os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos, então, de amor, de perdão, de paz, de caridade.
aí sim nós não erraremos. Daí o caminho é seguro, o caminho é certo. No livro Alvorada Cristã tem uma historinha escrita por Francisco Cândido Xavier, do espírito Neio Lúcio, que conta a história de um menino que se chama O Aprendiz Desapontado. Conta então a historinha de um menino que desejava ardentemente, que desejava muito, muito, muito morar no céu, residir no paraíso. E numa bonita manhã, quando ele estava junto com seu burrinho num campo muito bonito, muito verdejante, ele recebeu a visita de um anjo. E ele reconheceu o anjo porque ele percebeu o sorriso bondoso do anjo e as roupas resplandecentes dele. Feliz da vida, o rapazinho logo gritou: mensageiro de Jesus, quero o paraíso. O que fazer para chegar lá? Como que eu faço para chegar no paraíso? E o anjo, com todo amor, com toda gentileza, respondeu para o menino: o primeiro caminho para o céu é a obediência. E o segundo é o trabalho. O menino, que não parecia muito esforçado, muito obediente, ficou pensativo. O anjo então disse para ele: eu venho a esse campo a fim de auxiliar a natureza que tanto nos dá. E fixando o olhar docemente no menino, pediu: queres me ajudar a limpar esse campo? Queres me ajudar a limpar esse solo? Carregando essas pedras que estão aqui, lá para aquele fosso, para aquele buraco que tem ali mais adiante? E o menino respondeu: não, eu não posso, não quero. Todavia, quando o emissário celeste começou a puxar as pedras para aquele buraco que tinha ao lado, o burrinho que estava com o menino se prontificou a ajudar o anjo a transportar as pedras. Pacientemente, deixou toda a terra livre e agradável, ajudou o anjo. Em seguida, o anjo não pediu mais nada para o menino, não se dirigiu ao menino pedindo. Tudo o que ele precisava fazer, ele dava as ordens em voz alta. Agora nós vamos capinar, agora nós vamos semear, agora nós vamos fazer isso, agora nós vamos fazer aquilo. E o menino só olhando, e o burrinho ajudando. Lá pelas tantas, quando foram arar a terra, o menino emburrou-se, sentou-se embaixo de uma árvore e lá ficou dizendo palavras feias, fugindo da colaboração. O burrinho, contudo, continuou ajudando. E o menino, cheio de saúde, foi se deitar lá embaixo de uma árvore e ficou por lá. No fim do dia, quando o campo já estava pronto, já estava tudo muito bonito, tudo muito lindo, os canteiros bem desenhados, as flores plantadas, as árvores pareciam felizes ao redor dos canteiros, balançando suas folhas. A lua apareceu no céu, espalhando a claridade. O anjo agradeceu o animalzinho, a sua contribuição, e estava se preparando para retornar. O menino, então, percebendo que o mensageiro de Deus estava de volta, retornando, gritou ansioso: anjo querido, quero seguir contigo, quero ir para o céu. Sabe o que o anjo disse para ele? O paraíso, o céu, não foi feito para gente preguiçosa. Se desejas encontrar o paraíso, aprende primeiramente a obedecer, a ser educado, a trabalhar. E assim esclarecendo, se foi o anjo embora, retornou, deixando o rapazinho desapontado, mas disposto a mudar de vida, porque ele percebeu que sem o trabalho, que sem a colaboração, ninguém evolui, ninguém cresce, ninguém se salva dos próprios erros. Então,
que nós possamos aprender a exemplo de Jesus, que não veio para nos salvar. Jesus não veio para nos salvar, mas veio nos ensinar o caminho da salvação, nos mostrando por nós próprios. Nós é que temos que trilhar o caminho da salvação. Mas Deus, por amor e bondade, nos enviou Jesus para nos ensinar e, acima de tudo, para viver. Porque Jesus não só nos ensinou, Ele viveu o amor, a paciência, a caridade, a resignação, a paz, a obediência, nos mostrando que é possível nós nos tornarmos seres melhores, através do nosso esforço, né? Então, nós só podemos evoluir ou crescer através do nosso esforço. Mas isso requer o quê? Requer renúncia dos nossos vícios, requer persistência, para nós não desistir dos nossos propósitos de nos melhorar, abnegação. Isso requer trabalho no bem. O que é o trabalho no bem? Exercer a caridade e disciplina. Quem não tiver disciplina não consegue se melhorar, não consegue evoluir. Nós sabemos que o caminho é longo. O caminho é longo para a nossa evolução, mas as recompensas serão ainda maiores. Então, que nós possamos, todos nós que buscamos a nossa salvação, que buscamos a nossa renovação, que buscamos a nossa melhora, a nossa evolução, o nosso crescimento, que possamos ter força, que possamos ter coragem, que possamos trabalhar com resignação, com abnegação, para conseguir isso. Todos nós seremos recompensados por isso. Que Deus, então, possa ampliar em nós a nossa força, a nossa coragem, para que todos nós possamos conseguir a nossa evolução. Eu agradeço a todos e que possamos ter uma boa tarde.